Existem diversas pessoas pelo mundo que afirmam categoricamente que são viajantes do tempo, trazendo ali até descrições das suas épocas e até supostas provas das suas palavras. E no vídeo de hoje você vai conhecer alguns desses casos e a gente vai tentar entender junto se isso é ou não possível ou se essas pessoas foram realmente irreais, né? Será mesmo que tem viajantes do tempo, família? Vamos descobrir tudinho hoje então. Vem comigo, não se inscreva de se esquecer porque eu sou o Thiago Tadeu e sejam bem-vindos ao Mundo Inverso. Na primeira história que nós iremos cobrir nesse vídeo, temos o caso de uma mulher chamada Mary, que ficou popular no mundo inteiro depois que ela surgiu com alegações bombásticas ao afirmar que ela na realidade era uma pessoa que veio de Marte em 3812. De acordo com a jovem, na sua época, os humanos já colonizaram Marte de uma maneira até que consistente, existindo grandes prédios que servem ali de proteção para os seres humanos que dividem o espaço com ajudantes robôs. Para defender os seus argumentos, a jovem alega ter em sua posse uma foto que mostra algumas construções da sua época e, segundo ela, é suficiente para confirmar a sua teoria. Mary conta que a tal foto foi tirada pelo seu celular direto de uma das naves espaciais que pertencem à sua família. O caso ganhou muita popularidade depois que ela começou a publicar vídeos nas redes sociais contando sobre a sua história, né? Afinal de contas, todo mundo quer saber um pouquinho ali de uma pessoa que alega ter vindo de Marte, ao ponto que ela passou a ser convidada para participar de entrevistas ali de emissoras gigantescas, viu? O que firmou de vez a sua viralização na época que ocorreu. Na entrevista, a Mary falou assim: "Eu vivia em Marte, um lugar deserto com muitos arranha-céus. Antes de vir para cá, eu tirei uma foto para poder trazer de registro para vocês, de dentro da minha nave espacial." Bom, nessa mesma entrevista aí, ela também disse que Marte é um lugar realmente muito interessante, mas ao mesmo tempo é bem assustador por conta dos seus perigos. Ela conta que lá os humanos dividem a vida com robôs, que são uma espécie de principais assistentes para várias tarefas, uma vez que eles estão em um local extremamente inóspito para a nossa espécie. É claro que não podemos deixar de mencionar que nem todo mundo acreditou na história de Mary, né? Já que, bom, ela pode ter feito isso tudo para ganhar os seus 5 minutos de fama. Bom, eu tenho certeza que você já viu cada absurdo por aí de pessoas que fazem ou contam coisas incríveis, né? Só pra serem notadas. O que eu, claro, não tô afirmando que é o caso de Mary. Mas o que pega muito nesse caso específico aqui é que ela é vaga com muita coisa e normalmente a magia está nos detalhes. Principalmente a respeito de como ela veio parar no nosso tempo. Afinal, de 3812, como é que veio parar aqui em 2022, né? Aliás, se esse caso te surpreendeu, saiba que Mary não foi a única pessoa a afirmar que veio do futuro, sendo esse um feito cometido por muitos outros seres humanos por aí. Tá preparado para ver o próximo? Ah, vai cair o queixo, viu? Porque o vídeo de hoje, dá pra falar que o vídeo todo veio do futuro. Alfred Bielek é uma pessoa de impressionar. Esse é o pseudônimo adotado por Edward Cameron, um dos homens que esteve envolvido na maioria dos principais ali experimentos e também projetos ultra secretos dos Estados Unidos, agindo até como um suposto supervisor. Para você ter uma ideia, Bielek participou de projetos lendários como o Experimento Filadélfia e o Projeto Montauk. De acordo com Bielek, em um desses experimentos que envolviam tentativas de realizar viagem no tempo de verdade, ele teria sido supostamente enviado para o futuro no ano de 2749, onde ele viveu por 2 anos. De acordo com ele, Bielek entrou no experimento no dia 13 de agosto de 1943, onde ele teria realizado um salto quântico que lhe fez acordar em uma cama de hospital no ano de 2749, onde ele recebia tratamento aí das suas lesões. Lá ele contou que a configuração do mundo mudou por completo. Isso depois que a humanidade passou por uma catástrofe tremenda que reduziu a população global para menos de 300 milhões de pessoas. Juntos, eles reergueram a sociedade humana ali nessa nova configuração que ele fala. De acordo com ele, aquele futuro estava tudo indo muito bem, existindo apenas uma grande sociedade humana unificada, fazendo com que a ideia de fronteiras, guerras, território e tudo mais não fosse mais usada. Tava obsoleto isso. Só que, meus queridos, se o caso de Bielek for verdadeiro, a gente daqui, né, jamais viveria tempo suficiente para usufruir dessa tal nova sociedade humana que
que parece até perfeita demais, né? Porém, ainda há chances fortes da gente viver um período onde tudo é destruído. Bom, isso principalmente se a gente não lidar com questões importantes como o combate ao desmatamento das poucas florestas que a gente tem ainda no mundo, todas as questões poluentes que a gente já sabe, não é mesmo? As guerras aí nem se fala, né, meus queridos? Então, a gente pode não ver o negócio ficar bonito, mas que vai ver ele ficar feio, isso a gente pode, viu? Infelizmente. Outro viajante do tempo que ficou bem popular e teve sua imagem reconhecida por meio de um vídeo que foi publicado em um canal do YouTube. Nesse vídeo aí, um suposto viajante do tempo afirma que chegou no nosso período em 2010, indo parar no Japão. Porém, ele teria vindo do ano de 2062. De acordo com um site produzido por ele, esse homem afirma ter 39 anos de idade e ser um fã da comédia japonesa. Ele conta que a sua passagem pela Terra seria breve, já que seus objetivos no nosso momento seriam concluídos brevemente e ele retornaria para sua época de origem. Segundo esse suposto viajante do tempo, a nossa espécie irá evoluir muito ainda ao longo do tempo, apesar de que diversos problemas novos vão surgir para nos desafiar coletivamente. Porém, naquele estágio que ele afirma estar em 2062, nossa espécie domina a alteração genética, fazendo com que praticamente todas as doenças fossem erradicadas. Além disso, toda a produção de energia é extraída do Sol, família, aonde a cada ano novos sistemas de painéis solares mais avançados são desenvolvidos com o objetivo final de serem utilizados para a construção de uma esfera de Dyson. O tal viajante, diferente do primeiro caso que vimos aqui no vídeo, trouxe alguns detalhes sobre o seu sistema de viagem no tempo também, dizendo que apenas não contou mais informações específicas sobre essa tecnologia que ele usou ali, por existirem leis no seu período que regula os viajantes do tempo. Aliás, ele conta que a tecnologia de viagem do tempo será acessada pela humanidade por volta de 2046, quando for desenvolvido o primeiro computador quântico com uma inteligência artificial que produziu a sua rede ali neural, utilizando o processamento absurdo dessa tecnologia sem precedentes. Esse até é um tema interessante para um vídeo, hein? Isso se você quiser, né? Depois que a tecnologia foi criada, algumas organizações passaram a ser responsáveis por fiscalizar e controlar os viajantes, que de certo modo ainda estavam ali estudando os efeitos que a interferência do seu retorno poderia causar no espaço-tempo. Bom, de todos os casos até aqui, esse foi o mais convincente entre eles, até porque é uma pessoa que fala muitos detalhes, não peca muito ali nas informações, inclusive fala o porquê que não pode falar mais e tudo faz muito sentido, né? O próprio viajante no tempo construiu até um site para ele mesmo ali, onde ele registra todas as entrevistas e matérias que falam sobre o seu caso. Algo até bem narcisista e desnecessário, né? Algo que só teria utilidade caso ele estivesse tentando divulgar alguma coisa. Depois de um certo tempo, ele acabou desaparecendo, família, o que fez muitas pessoas acharem que ele tinha voltado para o futuro. Porém, meses depois, uma pessoa reconheceu o tal viajante em um restaurante com um corte de cabelo novo, tentando dar aquela disfarçada talvez, né? Ou quem sabe, só apenas estava concluindo a sua viagem no nosso espaço-tempo. De todos os casos que eu encontrei enquanto estava levantando a pesquisa para o vídeo de hoje, o caso mais distante de um viajante no tempo é de um homem que afirma ter vindo diretamente do ano de 6491. O nome do suposto viajante do tempo é James Oliver, e ele é um homem que afirma ter vindo do ano de 6491, algo que ele revelou por meio de um vídeo que postou no YouTube, viu? Nesse vídeo, ele conta sobre como seria a sua suposta vida lá no futuro, assim como alguns eventos importantes que ocorreram até a chegada do seu tempo. Para começar, ele diz que na realidade nem é um terráqueo. Isso mesmo, na verdade James seria um viajante do tempo que veio de um outro planeta fora do nosso sistema solar, onde a humanidade colonizou há milênios e ele acabou nascendo por lá, né? O que faz dele, teoricamente, um alienígena. Bom, de acordo com ele, seu objetivo não era nem vir para o nosso planeta, porém por conta de um mau funcionamento no seu equipamento, ele acabou vindo parar aqui. E a gente pode até falar pra ele, pô, que sacanagem que fizeram com seu equipamento, né? Bom, com isso ele acabou ficando preso e com sua tecnologia meio que tá presente nos dias de hoje, não dá pra arrumar, não tem garantia.
comprou porque quis. Hoje dá pra entender. Tem um equipamento que faz ele se teletransportar pra um outro espaço-tempo e acabou quebrando. Como é que a gente vai ter engenheiro ou alguém que entenda do equipamento pra poder resolver o problema dele, né? Bom, ele também contou que sabe sobre eventos catastróficos que vão acontecer, das quais ele estudou no seu tempo como arqueólogo. Porém, de acordo com as políticas ali da empresa e por questões de segurança, a empresa que ele trabalha, claro, né? Ele não pode revelar quando e como vão ocorrer. Apesar de se sentir extremamente culpado por não poder impedir o sofrimento das vidas humanas. Ele falou que não pode falar e soltou uma dessa de sofrimento, né? Só pra ansiedade cantar galo. Bom, essa história no caso é realmente bem interessante, porém realmente tem um ponto que me pegou forte de dúvida aqui. Se ele é um viajante no tempo que não pode contar informações sobre o futuro, por que ele publicaria a sua história no YouTube? Não seria mais interessante e seguro até se manter anônimo? Bom, esse é um ponto muito estranho no seu relato, né? Já que alguém veio do futuro e com toda certeza conseguiria trabalhos muito interessantes, né? Imagina só tentar viver do AdSense do Google. A imprevisibilidade disso daqui não dá funcionando vídeo na internet, meus queridos. Não vai funcionar. Bom, mas e você? O que você acha desse caso? Sabe? Então vamos continuar aqui porque tem mais coisa. Bom, eu aposto que nesse momento você está se questionando aí: Thiago, mas será que esses viajantes podem estar dizendo alguma verdade? Bom, essa é uma resposta que eu posso dar na lata e falar pra você que acho que não, viu? Eu não digo nem pela possibilidade de viajar no tempo, que segundo alguns teóricos da física seria algo que nós teríamos realmente condições de desenvolver em algum momento da nossa civilização. Porém, existe um detalhe que por si só torna a viagem no tempo algo completamente impossível de ser feito de maneira que a gente... Bom, costumo imaginar quando vem algum filme sério por aí. Se a viagem no tempo fosse obtida, você no máximo conseguiria viajar de um ponto do espaço para outro ponto no espaço. Porém, acertar um objeto tão pequeno quanto a Terra, isso aí seria impossível. Pelo menos é o que a gente acha, né? Ah, e antes você está comentando como assim a Terra é pequena. Bom, por mais que a gente tente achar ela grandiosa, meus queridos, comparado aí com o minúsculo dos micro-organismos, bom, na prática, pro universo, a gente ainda é uma coisinha de nada, viu? Não dá nem pra falar que o universo olha pra gente e fala assim: ah, aquilo é um planeta. A gente chama a gente de planeta. Talvez pro universo não, né? Bom, pra escala do universo, o planeta Terra é menor do que um elétron é pra nós. Assim, caso você volte no tempo algum dia, você terá um problema bem grande, que é o espaço. Isso porque, por exemplo, no caso do planeta Terra, nós estamos viajando numa velocidade muito mais absurda do que você imagina. Em relação ao Sol, a Terra está viajando numa velocidade relativa de mais ou menos uns 100 mil km por hora. Ah, e o Sol e todo o sistema de planetas que ele carrega junto, incluindo, claro, nós, está por si só se movendo numa velocidade de um pouco mais de 820 mil km por hora. Só que não para por aí não. A própria galáxia em si está se movendo relativamente com o cluster da galáxia, que óbvio, né, ela se encontra uma velocidade aí de uns 1.300.000 km por hora, talvez. Então, meus queridos, está tudo em movimento. A gente está viajando, não para de viajar, não para de se mexer. Então acertar bem aqui, em algum lugar muito distante, seria meio difícil, viu? Só pra você ter ideia, se você ficar imóvel no planeta Terra por 1 hora, você se locomoverá pelo menos uns 4,5 milhões de quilômetros pelo universo. Já parou pra pensar nisso? Ou seja, o quesito viagem no tempo pode ser que aconteça. Agora, cair aqui exatamente, talvez a gente não estaria mais lá, a não ser que a Terra tivesse uma âncora, né? E no final das contas, meus queridos, só nos resta esperar. E se você gosta de temas assim, ou conhece alguém com um caso bem interessante de viagem no tempo e gostaria de um vídeo dedicado, deixa aqui nos comentários, tá bom? A gente se vê no próximo vídeo então. Um abraço, fica bem e até a próxima. Valeu! Viajante no tempo, acabou de esbarrar na minha mão. Viu isso? Meu chapéu. Ô louco, ô louco.